O campus relembra a passagem do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, pela Universidade de Brasília. A última reportagem da série Sol Nascente mostra o risco das ocupações irregulares na região. Como vocês podem ver, a situação é crítica, mas muitas famílias permanecem no local. Vagão exclusivo para mulheres e deficientes físicos é inaugurado no metrô de Brasília. Qual o legado da Copa das Confederações para o Mundial de 2014? Olá, começa agora mais uma edição do Campus. Eu sou Celina Guerra. Eu sou Carolina Pereira. Você sabia que além dos jogos de futebol, Brasília também tem entrado no circuito de corridas? Pois é, essas atividades têm ganhado muitos adeptos e transformado o mercado esportivo. E para atrair mais pessoas, vale correr inclusive à noite. Confira na reportagem de Thalita Amorim. O que você faria no sábado à noite com a temperatura chegando a 13 graus? Algumas pessoas vão ao cinema, outras ficam em casa bebendo chocolate quente. Já algumas decidem correr 10 quilômetros. Brasília é agora a terceira capital da corrida. As duas primeiras, Rio e São Paulo. Mas para pensar, Rio e São Paulo são mais populosas que Brasília. Ou seja, se Brasília é a terceira capital, concorrendo com essas duas cidades, imagina o tanto de gente que não corre aqui. São em média 2 corridas por fim de semana e cada uma chega a até 6 mil inscritos. Ou seja, em um mês, Brasília tem mais de 48 mil pessoas correndo. William Bonder é locutor de corrida de rua e tem observado que esse número só aumenta. Está em expansão, o mercado está em expansão e isso é legal. A cada dia que você pode observar que tem aumentado o número de atletas. E assim, de forma no geral, não só nas corridas. Hoje, se você for ao parque da cidade, numa manhã comum, de segunda ou quarta-feira, você vai ver como tem pessoas correndo. Rodrigo Silva tem 22 anos. Ele faz parte do grupo que não é atleta profissional, mas que leva a sério o esporte. Ele venceu a corrida Etapa Monumental à Noite na categoria de 20 a 24 anos, mesmo com a rotina apertada. Tenho mais ou menos uns 6 anos de corrida já, entre devidas, lesão, aí falta de treino, tempo para treinar, porque isso tudo é trabalho, então não tem como depender só da corrida, mas o resultado foi satisfatório. Graça Caires, de 54 anos, também correu a Etapa Monumental à Noite e ficou em segundo lugar na categoria de 50 a 54 anos. O começo na corrida foi de maneira despretensiosa. Desde então, já são 6 anos de treino e provas. Eu ia correr a convite de um tio meu. E a primeira corrida de 10, sem eu nunca ter corrido nada, eu fiz em 1 hora e 5 minutos. Fiquei encantada com o percurso, encantada com toda a estrutura da prova, e aí eu não parei mais de correr. São corredores como Rodrigo e Graça que fazem a corrida de rua movimentar pelo menos 26 milhões de reais por ano. E não é só o valor da inscrição da corrida que movimenta esse mercado. Tênis, vestuário, acessórios e suplementos alimentares também fazem parte dessa lista. Eu já compro suplementos, eu preciso de ajudar o meu organismo a funcionar direitinho, né? Então eu tomo algumas coisas que eu acho que são importantes para manter um tempo bom na prova, eu me sentir bem, não me desgastar muito. Já foi dada a largada para o crescimento da corrida de rua em Brasília, seja o público atleta profissional ou amador, e a corrida paga ou de graça. O importante é que aumentou, de forma geral aumentou e isso é muito bom. É porque esporte é saúde. Os olhos do mundo estão voltados para a África do Sul. O ex-presidente Nelson Mandela, reconhecido no mundo como símbolo da luta pela liberdade, batalha pela vida aos 94 anos. E o campus não poderia deixar de lembrar a vinda de Mandela à Universidade de Brasília. O homem que lutou contra o apartheid esteve na UNB para ser homenageado. Quem nos conta é a repórter Rafaela Lima. Ícone da luta contra o apartheid, primeiro presidente negro da África do Sul, modelo que ultrapassou fronteiras, fonte de inspiração, lenda que mudou a história do mundo. Parece não haver limites para descrever quem é Nelson Mandela. Nobel da Paz pela luta contra a segregação racial, Madiba, apelido do homem que derrubou o apartheid, é homenageado mundo afora.
No Brasil, a Universidade de Brasília foi a primeira instituição a reconhecer a importância do líder, que só viria a se tornar presidente 3 anos depois. Foi aqui, entre os blocos da Faculdade de Medicina da UNB, que na tarde do dia 5 de agosto de 1991, Nelson Mandela recebeu o título de doutor honoris causa, das mãos do então reitor da época, Antônio Ibanes. Aproveitamos uma oportunidade em que o Nelson Mandela estava vindo ao Brasil e acertamos então que ele passaria aqui em Brasília exclusivamente para receber o prêmio. Nós não queríamos fazer fora da universidade. Achávamos que a universidade tinha que receber o Mandela. Ele tinha que ir à universidade. Acho que era importante isso para que ele sentisse que era a universidade que estava entregando. Foi extremamente emocionante e eu tenho uma fotografia dele em casa entregando. Então, eu sempre me lembro, olho para ele e me lembro daquele dia. Durante a visita de Mandela a Brasília, a UNB estava em greve havia mais de um mês. Contrariando a expectativa da organização do evento, mais de 1.000 pessoas acompanharam de perto o líder ser homenageado. Mas afinal, como é estar perto de Nelson Mandela? Qual a imagem do líder para quem esteve tão próximo dele? O Mandela, ele transmite uma tranquilidade, uma paz muito grande. Uma figura humana muito bonita, muito linda, e que você se sente muito pequeno diante dele, né? Foi um momento que vai durar, que era um momento que vai durar para a eternidade. Sabe, o sentimento que eu não sei nem descrever. Assim, foi para mim de uma importância muito grande estar próximo a ele e ver a energia da pessoa, energia magnânima, mais ou menos uns 2 metros, entendeu? E uma simplicidade franciscana. Joaquim da Rocha, garçom do UNB há mais de 30 anos, já serviu 9 presidentes. Entre todos, um preferido, Mandela. A imprensa ficou sempre, quando vinha aqui me perguntar, que é o presidente que você gostou mais. Mas assim, eu digo, Nelson Mandela. Nelson Mandela, eu gostei muito de se ver, que eu já sei alguma coisa sobre a vida dele e etc. Mandela, até o fechamento desta edição, continua internado em Pretória, na África do Sul. O ex-presidente foi hospitalizado em junho após ter agravado uma infecção pulmonar. Prestes a completar 95 anos no dia 18 de julho, Mandela luta pela vida. O mundo acompanha o estado de saúde do líder e espera que esta seja mais uma de suas vitórias. No condomínio Sol Nascente, região aqui no Distrito Federal, o cerrado é quase uma lembrança. As matas nativas foram destruídas para a construção de casas. Mas atrás de uma ou outra porta, encontramos iniciativas de moradores para preservar o que ainda resta da vegetação. Confira na última reportagem da série Sol Nascente. Antes das invasões, a região do Sol Nascente era uma área de mata nativa. No meio do cerrado surgiram casas e gambiarras. Hoje, o condomínio tem contornos de cidade, comércio, movimento constante de pessoas e carros. Entretanto, o crescimento desordenado e a falta de infraestrutura adequada trouxeram prejuízos. A mata nativa foi praticamente destruída. O esgoto a céu aberto e o lixo nas ruas poluem as nascentes e causam problemas para os moradores. Na beira do córrego do Piquezeiro, a erosão do solo é visível. O problema é uma ameaça às famílias que permanecem no local. Caso de Francisco Álvares da Costa, de 61 anos, fugindo do aluguel, saiu de Ceilândia e agora se sente abandonado diante da situação. Que nós somos praticamente abandonados. Nós todos aqui na beirada desse córrego aqui, nós corremos um risco porque tem muito desmoronamento, né? Desbarranca direto. Se fosse para mim sair daqui, eu já tinha saído há muito tempo. Só que eu não tenho condições financeiras de pagar um aluguel no lugar urbanizado de tudo, entendeu? Então a gente tem que ir ficando, aguentando as consequências do jeito que está indo. Sem ter onde morar e sem condições de pagar aluguel, as famílias colocam em risco suas vidas e a preservação do meio ambiente. É o que explica o bombeiro civil Paulo Gilson Lopes, de 42 anos e morador do Sol Nascente há 14 anos. Vocês estão vendo aqui, né? Aqui antes era uma natureza muito bonita, agora hoje virou essa situação aí da erosão acontecendo.
pelo fato das famílias às vezes não ter aonde morar e o dinheiro que conseguiram para comprar foi nessa região. Então está acontecendo isso aqui, que eles as casas vieram muito próximo na margem do córrego e está desmoronando. Qualquer hora pode acontecer uma tragédia. O governo do Distrito Federal firmou em 2007 o Zoneamento Ecológico Econômico, que trata do processo de regularização dos parcelamentos irregulares do solo. Ele serve de subsídio para as ações de uso das terras de maneira sustentável. De acordo com o Zoneamento Ecológico Econômico realizado em 2012, 16% do território do Distrito Federal é protegido por algum tipo de área de preservação permanente. Deste total, 23 mil hectares encontram-se alterados por algum tipo de uso do solo, cerca de 27%. É o que a gente pode perceber aqui no Sol Nascente. A ocupação irregular fez com que a mata nativa fosse devastada. Apesar disso, alguns moradores fazem questão de preservar as nascentes e as árvores nativas do local. Com 70 anos, mais a força de um jovem, seu Alcir Lopes da Silva cuida diariamente da riqueza escondida no quintal de casa. Ele veio trabalhar na região em 1987 e há 26 anos é padrinho da nascente Quanta Água. Caminha com domínio no meio da vegetação para mostrar seu motivo de orgulho. E fizeram um sorteio para ver quem ia ser o primeiro no DF a receber esse documento de padrinho de uma nascente, né? Fizeram o sorteio e eu fui sorteado. Fui o primeiro a receber esse documento como padrinho de uma nascente no DF. O trabalho de defesa da nascente e da área de preservação é difícil. Além da luta contra a poluição do local, seu Alcir já denunciou uma moradia que ameaçava a nascente. O local foi derrubado, mas ainda hoje é possível ver restos do entulho. O padrinho da nascente garante que a água, apesar disso, é boa para beber. Na chácara, seu Alcir criou toda a família, filhos, netos e bisnetos. Ele conta que já ofereceram R$500 mil pelo lote. Mas seu Alcir nem quis saber da proposta. O meu sonho toda a vida foi de morar num lugar sossegado igual esse aqui, né? Inclusive já enjeitei muito dinheiro que dava para mim comprar umas 5 casas boas aqui no Penorte, mas eu não quis vender. Depois de nomeado padrinho da nascente, ele tem novos planos para a chácara. Já dei entrada na DASA, a DASA já me concedeu o documento, a licença, para mim fazer um criatório de peixe, porque isso aqui vai de geração em geração. Quando eu morrer, fica para os filhos. Quando os filhos morrer, fica para os netos, né? Em outro quintal do condomínio Sol Nascente, o bombeiro Paulo Gilson Lopes também preserva o que resta da mata nativa. Ele transformou uma área desmatada em uma área arborizada. Paulo é líder comunitário e viu chácaras produtivas cederem lugar a construções irregulares. Por não ter conhecimento do risco que estão correndo, eles constroem em cima de nascente, em costa de córrego, essas coisas todas. Mas a gente vem orientando a eles, né, para não fazer. Mas não é fácil. Eles fazem uma derribada hoje, amanhã já tem 10 no lugar. Como líder comunitário, a gente se sente impotente em ver a natureza sendo destruída. Apesar do trabalho como bombeiro, Paulo não esquece do cuidado com a natureza, nem a preocupação com os moradores. Aqui a gente tem um cuidado, né, de preservar as nascentes, né, onde a gente traz toda a água para pegar e, como se diz, aguar aqui os pau-brasil, ipê, aroeira, né? Então, da própria natureza, a gente extrai essa água para cuidar dessa natureza aqui que vocês estão vendo. Para quem não conhece, Brasília pode parecer uma cidade fria, mas algumas pessoas tentam mudar essa imagem. Como é o caso do projeto Pilotis. Um grupo de estudantes aqui da Universidade de Brasília realiza encontros. O objetivo? Aproximar pessoas. Quem nos conta é a repórter Alice Sanajura. O projeto Pilotis é um grupo de Brasília, criado no Facebook, que tem como objetivo facilitar a troca de experiências e até mesmo de objetos. Desde fevereiro deste ano, os participantes se organizam em diversas atividades, desde aprender a fazer um risoto até combinar caronas solidárias. A servidora pública Manuela Melo fala da importância do projeto. Eu acho muito importante porque
Não só em Brasília, mas em toda cidade grande, hoje, existe uma tendência às pessoas se afastarem, não se ficarem muito presas em seu próprio mundo. No Pilotis, a advogada Maria Cláudia Cabral fez amigos, participou de cafés para praticar o francês e de encontros gastronômicos. Eu acho que o projeto ele tem uma importância enorme, em especial em Brasília, em que existe um mito de que as pessoas não se relacionam, de que as pessoas ficam encapsuladas nos seus apartamentos, em que as pessoas ocupam poucos espaços públicos. Quer dizer, de certa forma, isso vem de um tempo longínquo de Brasília, em que de fato não havia uma apropriação do espaço público, mas isso está mudando e o projeto vem acrescentar muito nesse sentido. No grupo do Facebook, existem categorias que vão de o que tem para fazer hoje até empréstimos de ferramentas. Qualquer participante pode sugerir uma atividade. O jornalista João Almeida Neto, por exemplo, organizou o primeiro encontro de culinária. Alguém que sabe fazer um prato ensina para os outros que querem aprender e alguém também oferece uma casa, uma cozinha, um apartamento que tenha uma cozinha que possa receber pessoas. O projeto Pilotis surgiu no curso de Desenho Industrial da Universidade de Brasília. Virou trabalho de conclusão de curso e hoje é projeto de vida para os seus 3 criadores, Luísa Mello, Débora Nogueira e Guilherme Kozak. A Luísa fez vários amigos, eu também conheci muitas pessoas, a gente conseguiu aumentar nosso ciclo de amizades e principalmente a gente vê que a gente interferiu de forma positiva na vida de várias pessoas. O metrô do Distrito Federal começa a circular a partir de julho com vagão exclusivo para mulheres e deficientes físicos. Pois é, essa medida foi adotada após uma série de reclamações de assédio contra mulheres, principalmente nos horários de pico. Quem nos conta é a repórter Janaína Montalvão. No dia 1º de julho, começou a circular o vagão do metrô destinado apenas para mulheres e deficientes físicos. A novidade cumpre a determinação da Lei Distrital número 4.848 do ano de 2012, de iniciativa do deputado Evandro Garla, do PRB, e da deputada Eliana Pedrosa, do PSD. Eu tive a oportunidade, alguns dias, tomar o metrô nos horários de pico e vi como os vagões são superlotados e como, às vezes, um homem já se aproveita para encostar um pouco mais na mulher, constrangê-la, e também não apenas a mulher, a dificuldade das pessoas com deficiência de adentrarem num vagão superlotado. A presidente do Metrô DF, Ivelise Long, explica o motivo da medida e como é feita a conscientização dos outros passageiros para que respeitem o vagão exclusivo. Uns 15 dias antes, nós começamos nas nossas estações a divulgar, distribuímos panfletos, os nossos avisos sonoros explicando. Nós temos também uma televisão nos nossos terminais e também dentro de alguns trens. Isso também foi passando, orientando, como a gente faz com outras campanhas educativas nossas, né, de conscientização. E no dia mesmo que iniciou, em 1º de julho, toda a nossa equipe foi treinada também. O vagão destinado para mulheres e deficientes físicos circula em fase de teste durante todo o mês de julho e vai funcionar nos horários de pico, entre as 6 e as 8h45 da manhã e entre as 4h45 da tarde às 8h15 da noite nos dias úteis. Algumas mulheres que utilizam o metrô como transporte afirmam que já notaram algumas mudanças positivas nos horários mais críticos. Estou achando uma excelente ideia. O vagão não vai tão cheio quanto os demais e sem contar que você pode ficar sossegada, né? Não tem esse encoste, empurra. Apesar da boa aceitação, o uso do vagão exclusivo para mulheres e deficientes gera diferentes opiniões. É mulher demais, fica muito apertado. E é complicado, é desconfortável. O que veio para ajudar, muitas vezes está atrapalhando, incomodando. Maria Gabriela é estudante e participa de movimentos feministas. Ela não é a favor da lei do vagão para mulheres. Eu sou contra, porque eu acho que inverte a lógica de vítima e agressor, colocando a vítima como culpada da situação, dá a possibilidade de... Por exemplo, existe um vagão para mulheres. Se essa mulher está no vagão misto, então é como se ela estivesse pedindo para ser agredida, para ser violentada, enfim. E isso pode dar margem a isso, né?
ter um vagão exclusivo para as mulheres. Se o resultado da fase de teste for positivo, a circulação do vagão para mulheres e deficientes vai continuar de modo permanente a partir de agosto. E mais para frente, a medida também deve favorecer os idosos. Janaína Montalvão para o campus. Depois de uma longa preparação e de muita expectativa, a Copa das Confederações começou no dia 17 de junho, aqui em Brasília. O repórter Paulo Figueiredo foi até o Estádio Nacional Mané Garrincha. Ele conta como foi a abertura de um dos maiores eventos internacionais já realizados no Brasil. O jogo entre Brasil e Japão foi esperado com ansiedade por muitos torcedores. A maior parte do público era brasiliense. A cidade, que recebe apenas um jogo na Copa das Confederações, vai sediar 7 partidas na Copa do Mundo em 2014. Desde já, estrangeiros vêm de longe para apoiar suas seleções. Nenhum voluntário sabia falar japonês, mas se viraram como puderam para passar as informações aos turistas. Nós fizemos essa parceria exatamente para ajudar os turistas que estão chegando. Nós temos pessoas que estão vindo de vários países, nós temos vários torcedores daqui da região. Então nós estamos imbuídos de ajudá-los, como entrar no estádio, como deve ser a dispersão, como voltar para o seu estacionamento. Apesar do patriotismo, nem tudo foi festa. Com a cobertura mundial do evento, manifestantes encontraram um momento para mostrar insatisfação com o governo e com os políticos. A primeira de uma série de protestos na capital federal contou com repressão da polícia militar. Além do tumulto, que chegou na área dos torcedores, houve bate-boca. Sobrou até para uma família de japoneses. Com um bebê de poucos meses no colo, este casal que se atrasou para o jogo caminhava tranquilamente até o local do estádio. Mas para impedir que os manifestantes voltassem a se aglomerar, a polícia militar lançou bombas de gás lacrimogêneo onde os turistas estavam. Na correria, a mãe do bebê tropeçou e os próprios policiais socorreram a família. Turista aqui, ó, turista! Turista, turista! Um grupo chegou a furar o mascote da Copa, o Fuleco. A PM reagiu com mais gás lacrimogêneo. As pessoas que estavam na praça de alimentação da torre de TV foram atingidas e alguns passaram mal. Jogo, policiais formaram um cordão de isolamento e torcedores se apressaram para sair do estádio. Muitos deles simpatizavam com as causas do protesto. Sim, nós somos cidadãos. Eu acho que para nós estarmos aqui, eles fariam a mesma coisa. Eu sou a favor do que eles estão fazendo ali. Só que eu acho que a gente demorou um pouco para fazer. Se quisesse fazer alguma coisa contra a Copa, tinha que ter feito antes. Agora, o dinheiro já foi, tem que aproveitar. Dentre várias demandas, os jovens pediam mais atenção à saúde e à educação, em detrimento do investimento na Copa. Então hoje a gente resolveu vir para a rua para buscar pelo direito, batalhar pelo nosso direito e mostrar que a Copa é só mais um evento que está tirando o nosso dinheiro da educação e da saúde. Agora que a Copa das Confederações acabou, os brasileiros puderam fazer um balanço do evento que é considerado teste pela FIFA. Mais do que palco para os jogos, os estádios foram pontos de encontro entre torcedores, manifestantes, estrangeiros e curiosos. Agora, o setor de turismo e as autoridades podem avaliar o saldo positivo dessa experiência e planejar com calma a receptividade para a Copa do Mundo em 2014. Pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo nos aeroportos indica uma impressão positiva do Brasil. 83% dos estrangeiros aprovaram os serviços de táxi, 63% a sinalização turística. Para o atendimento no próprio idioma, 56% ficaram satisfeitos. É cedo para falar em legado. Em 2014, tudo indica que os brasileiros precisam pôr em prática o aprendizado obtido com a Copa das Confederações. Esta e outras edições você também pode conferir no site da Faculdade de Comunicação. No endereço que você confere aqui, www.fac.nb.br. Até mais! Tchau!